Turismo Sem Fronteiras está na cidade do cinema do Brasil para sabermos sobre a produção de um filme que promete marcar a história do humor nacional nos próximos tempos. Paulo Roberto Alves da Silva, popularmente conhecido como Paulinho Mixaria. Tchê, antes de mais nada, eu quero dizer que é bom demais da conta, como diz o mineiro, não é, Paulinho? Poder estar contigo aqui no Turismo Sem Fronteiras. Imagina, Fleck, o prazer é meu, a alegria é minha estar aqui nesse programa maravilhoso e podendo te rever, te abraçar, amigo de tantas datas aí, tantos janeiros que a gente se conhece, sempre foi amigo, é um privilégio para mim estar aqui contigo também. Paulinho Mixaria, que no decorrer dos últimos tempos tem se dedicado quase que na totalidade, digamos assim, à gravação de um filme que conta as aventuras desse que, nascido em Taquari, no interior do Rio Grande do Sul, interpreta no palco inúmeros personagens. Mas de maneira pontual, como é que o cinema surgiu nessa tua trajetória? Olha, isso foi um sonho que eu tenho desde criança. Eu sempre fui muito apaixonado por três artistas em especial, entre tantos. Mas o Charlie Chaplin, o Jerry Lewis e o Mazzaropi, que é o nosso Chaplin brasileiro. Então eles fizeram um trabalho tão bacana numa época tão difícil, cada um na sua época, em épocas diferentes, e fizeram um trabalho que fica para sempre. É uma obra que não é perecível, né? Não tem data de validade, prazo de validade. Hoje eu me divirto vendo os filmes do Chaplin, alguns feitos em 1912, nessa época, né? E depois o Jerry Lewis, que veio depois o Mazzaropi. Eu vejo as crianças de hoje, meus sobrinhos netos, meu filho assistindo esses filmes e se divertindo, como eu me divirto ainda até hoje. Eu acho maravilhoso. Eu sempre tive o sonho de fazer isso também, tentar fazer um trabalho no cinema. E aí, com muita luta para lá, para cá, muita ideia daqui, de lá, fomos juntando tudo e tá dando nisso aí que tá surgindo um filme, uma comédia muito bacana aí. Eu acho que vai divertir as crianças de hoje e do futuro também. Mas tivemos o Mixaria pulando cerca, torcendo o tornozelo, cenas de uma bicicleta Grenal, quer dizer, uma parte dela é azul e outra é vermelha, e uma estrebaria sendo transformada em estúdio. Quer dizer que tudo isso aconteceu em pouco tempo durante as gravações. Tudo isso, a parte que eu pulo a cerca, porque eu mesmo fiz o roteiro do filme, eu mesmo quis dirigir o filme. Eu não quis contratar um diretor porque ele pode exigir coisas que eu não possa fazer, ou me podar dos improvisos, e eu sem improviso não existo. E como eu não tenho formação nenhuma para isso, nem para fazer roteiro, nem para dirigir, eu digo, então eu mesmo vou produzir para não comprometer ninguém também. Então fiz o roteiro, direção, estou atuando, produzindo, faço contra-regra, faço continuidade, faço maquiagem, tudo que precisar eu estou fazendo. Nós cobra o escanteio e vai cabecear. E aí, na hora de fazer essa cena, Fleck, eu tinha que ir em direção a um riacho que tem. E eu pensei, gente, tem uma cerquinha baixa ali, essa cerca eu vou pular ela em vez de passar por ela. Aí eu consultei a mim mesmo, né? Diretor, o que tu acha? Pode pular. Aí falei pro Jorge, que da parte de captação de imagem, da parte técnica, disse, vamos de primeira, que eu vou pular essa cerca. E larguei na perna, né? Com aquele sapatão que eu uso. Fui muito bem, pulei maravilhosamente, caí bem do outro lado, só não me dei conta de olhar o terreno. É só bico de pedra e a descer em direção ao riacho, a sanga. Rapaz, na terceira passada que eu dei, me desequilibrei, torci o pé e caí. Mas caí, se não tem uma árvore na frente, eu tava até hoje dentro daquela sanga. Não. É importante dizer que tu priorizas a cidade de Gramado, o interior da cidade de Gramado, para a realização da gravação do filme quase que num todo. Quase que todo, e por dois motivos. O primeiro é que é lindo demais, não precisa ir longe para encontrar beleza aqui. E segundo, até por uma questão de logística, né? Fica tudo mais perto da gente, daí fica mais fácil. No set de gravações eu não quero ninguém tenso, ninguém preocupado. Pode errar quantas vezes quiser, é bom que erre bastante para poder acertar depois. E porque ninguém é profissional, esse povo todo é amador que veio participar junto comigo. E não tem aquele negócio de tensão, não quis que ninguém viesse com texto decorado, não passei texto pra ninguém. O pessoal, a maior antecedência de texto era um dia antes. Aí o pessoal vinha aqui pra casa, a gente dava uma passadinha no texto, no mais ia pegando na hora, porque eu queria espontaneidade, eu queria naturalidade. Exatamente por ser comédia, por ser humor, não se ensaia humor.
Não se ensaia humor. Por que os programas de humor da televisão não têm graça? Porque eles ensaiam. Isso o Chico Anísio já falou muitos anos atrás, não é eu que digo. Eu estou apenas repetindo o que o mestre falou. Não se ensaia humor. Então o pessoal vinha para cá, pegava o texto, eles apavoravam, cada um que vinha apavorado. A Berenice Zambuja me disse, Paulinho, eu tenho um problema para decorar texto. Eu disse, que maravilha, que bom, Berenice. Então vai ser igual a todos os outros, ninguém decorou texto antes. A gente ia pegando na hora e foi, até eu inclusive, o pior era eu, porque eu tinha que decorar o filme todo. Um filme que ficou na pré-edição com 2 horas e 40 minutos. Aí a gente deu uma enxugada nele para trazer para 2 horas e 15, 2 horas e 20, um longa-metragem. E eu tinha que decorar o filme todo, então eu também não tinha nada decorado. A gente ensaiava na hora. E aquilo saía com uma naturalidade que às vezes eu dizia assim, gente, vamos fazer um agora só para brincar, sem compromisso. E a gente gravava aquela cena e é a que valeu daí, porque a gente fazia sem preocupação. Agora, no teu filme, nomes que marcaram, e por que não dizer, ainda marcam época no cinema nacional, tu resgatas. E entre eles está aí o Jimmy Pipiolo. É verdade. Nossa, o Jimmy Pipiolo, para o pessoal que não conhece a juventude, aí, ou para o pessoal da antiga que talvez não lembre, o Jimmy Pipiolo fez graça em 10 filmes do Teixeirinha, que o Teixeirinha trabalhou em 2 filmes e produziu mais 10, né? Na produtora dele. Então ele fez 12 filmes. Destes 12 filmes do Teixeirinha, o Jimmy Pipiolo só não trabalhou no primeiro e no último, que era no Coração de Luto e na Filha de Iemanjá. Os outros 10, o Jimmy Pipiolo que fazia parte da comédia, a parte engraçada do filme. Tá com 73 anos de vida, estava morando lá em Tramandaí, agora voltou para Porto Alegre. E eu fui lá buscar essa joia, esse amor de pessoa, um encanto de ser humano maravilhoso. E eu digo, Jimmy, vamos trabalhar. E ele é chileno, mas a metade dos meus fãs já morreram. Eu digo, sim, a outra metade acha que tu já morreu, né? O Jimmy Pipiolo, para tu ter uma noção, ele é uma pessoa de uma generosidade tão grande que ele vinha aqui para casa e a gente ia gravar outras cenas e ele ia junto comigo e ficava observando. E ele vinha, me chamava de lado e dizia, Paulinho, quem sabe tu faz assim e assim. E eu olhava e digo, Jimmy, é isso mesmo, tu tem toda a razão. E ele com medo de chegar e querer para me dar ideias, eu digo, Jimmy, me dá todas as ideias que tu tem para mim, traz elas, que eu quero todas. Ele é maravilhoso, é a única pessoa que está envolvida nesse meu filme que tinha experiência com filmes. O Jimmy Pipiolo, ninguém mais. Tem gente que confunde, eu falo isso às vezes no show, que o pessoal às vezes tem vergonha de falar que era pobre, eles falam que era humilde, né? E eu digo, eu estudei pouco, mas eu leio muito. A humildade é um sentimento, a pobreza é uma situação, né? O pessoal às vezes confunde. A humildade é um sentimento muito nobre. Eu acho que o mais nobre dos sentimentos, tirando o amor fora. O amor que eu digo não é só o amor do homem e a mulher, o amor entre amigos, o amor entre pais e filhos, entre irmãos, entre todos como seres humanos que somos, e irmãos em Deus. Tirando o amor, que esse é fora de concurso. O outro sentimento mais importante e nobre que tem é a humildade. Eu acho que ninguém é mais que ninguém é melhor do que ninguém. A gente tem que se esforçar sempre para tentar melhorar como ser humano. Não para ter mais do que tu ou do que ele e achar que tendo mais sou melhor. Não. E muita gente se perde aí. Muita gente deixa subir para a cabeça, acha que é artista, ou acha que é empresário, ou acha que for, profissão que for. Quando consegue um auge, um certo status naquela profissão, às vezes acha que é mais do que os outros. E ali ele prova que é menos, porque falta humildade. Normalmente as comédias têm uma pessoa ou duas fazendo graça. Essa minha tá todo mundo fazendo graça. Tem gente aí que o pessoal não é acostumado a ouvir nem falar essa pessoa nem conversar, só tocar. E essa pessoa tá falando e fazendo graça no meu filme, que é o Renato Borghetti. O Borghetti então, fala no teu filme. Fala, o Borghetti é uma pessoa maravilhosa, uma alma generosa, um irmão querido. O Borghetti, que eu liguei pra ele, digo, Borghetti, eu preciso de ti, preciso de uma força tua. Eu quero falar contigo. Daí eu quis falar pessoalmente. Ele disse, não, vamos lá. Aí a gente foi almoçar, eu digo, Borghetti, eu preciso de uma mão tua. Dizendo, eu não sei o que é, mas já topei. E esse filme vai fazer isso aqui também, o que o Teixeirinha fazia, o que o Zé Mendes fazia no tempo deles. Unir as famílias, porque hoje em dia também dificilmente sai um filme para a família toda. Levar o neto e o avô a assistir as aventuras de Paulinho Michelin. Maravilha.
Eu converso com Paulo Roberto Alves da Silva, que é o diretor, produtor do filme As Aventuras do Paulinho Mixaria. Vamos ao intervalo comercial, na sequência eu quero falar com o Paulo. Agora foi o diretor quem apresentou o filme, mas o Paulinho vem aí para falar sobre a vida do Paulo. É uma situação diferente. Pode ser. Não é? Um chamando o outro, mostrando aquilo que de melhor cada um dos dois tem. Paulinho, em seguida a gente volta. Maravilha. Já nós temos de volta aqui.